Pessoal, no último editorial estava fazendo análise com vocês de uma entrevista do Bolsonaro, e aí o vídeo ficou meio longo, eu rachei ele. Eu falei para vocês que o Bolsonaro, né, começa a dar uma nova perspectiva, né? Que Bolsonaro falou que vai manter o seu nome até o final de 2026, né? Então ele vai manter a sua candidatura. E aí a gente vai conseguir ver uma análise, né? Se o Tarcísio renunciar antes, né, 6 meses antes da eleição, a gente já sabe que o candidato é o Tarcísio, né? E o Bolsonaro, né, vai acabar recuando. Aí ele já vai saber que não vai se tornar elegível. Se o Tarcísio fica, o Bolsonaro vai manter sua candidatura, porque aí o Tarcísio, por causa da cláusula pelo afastamento, da desincompatibilidade, né, o Tarcísio não vai poder ser candidato a presidente. Então, 6 meses antes da eleição, a gente já vai saber se vai ser o Tarcísio ou se vai ser o Bolsonaro, ou se vai ser outro nome, se vai ser o Caiado, se vai ser outro nome aí, tá? E aí a gente já fez a análise de que o Bolsonaro vai manter a priori o nome dele, né? E a aposta dele é que o Trump pode colocar pressão, e a pressão será que o Trump não vai reconhecer a eleição, né, de um país que não tem um sistema eleitoral, né, seguro, e também não vai reconhecer a eleição de um país que tenha a oposição inelegível, né, por questões políticas. Foi o que o Bolsonaro falou na entrevista. E aí agora a gente vai continuar a entrevista e eu vou expor para vocês aqui o que o Bolsonaro falou. Depois eu vou falar de uma questão atinentes a caças brasileiros, que foi uma matéria do Conexão Política, que é muito interessante e a gente precisa ver qual é o ponto de inflexão, porque o governo Lula está destruindo a Força Aérea Brasileira. E vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E quem não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, tá disponível para você fazer aí o download, o livro tá muito bom. Mas vamos lá, eu quero que você me acompanhe nessa matéria do Bolsonaro, a continuidade da matéria aqui, tá? Acompanhe aqui comigo. E está fazendo a diferença da Argentina, o Uruguai está voltando com a esquerda. E o Brasil na próxima, o senhor tem convicção, diante do quadro que temos de inflação, do dólar, de endividamento, de que o senhor está mantendo sua candidatura, voltará à presidência, o senhor concorreu, mesmo sendo o Lula? Vamos lá, falta mais uma coisinha, até para ver uma pessoa aí fora com a tornozeleira eletrônica. Verdade. Nós temos 100 condenados, em média de 14 a 17 anos de cadeia. Temos quase uma centena na Argentina. Há poucos dias, o presidente Biden, dos Estados Unidos, anistiou o filho dele. Questões fiscais, 9 condenações fiscais. Não vou entrar no mérito. O que o Trump falou? Criticou a anistia do filho do Joe Biden e falou: e cadê o pessoal do 6 de janeiro de 2020? Capitólio. Quer dizer, o Trump dá uma ideia clara que vai anistiar o pessoal do Capitólio. E aqui haverá anistia. A nora do Trump falou os processos semelhantes. Depender desse governo, não. Se você tirar do governo a bandeira que ele defende agora, que, olha, salvamos a democracia, salvou a ponta da praia, pô. Tá? Se tirar isso dele, o que sobra do Lula? Até com a rádio que eu estava agora, de repente, Gaúcho, não posso errar aqui. Gaúcha, eu sempre pergunto, né? Perguntei, me diga aí uma boa proposta do Lula ao longo desses 2 anos. Apesar de ser uma rádio um pouco voltada, um pouquinho só, mais para a esquerda, não tinha alternativa. Perguntei, me dê 4 nomes de ministros do atual governo. Não sabe. Você lembra os 10. Então eles têm 38, parece, né? 39. Falta umzinho só para 40 ali, um número bastante marcante. Eu comecei com 22 e terminei com 23. Votou para 22 porque o Banco Central, quando deu independência, perdeu o status de ministério. Foi o suficiente. Por vezes o ministério não economiza muito, mas você dá um recado. Quando eu assumi, desculpa aqui, né? Sou do interior de São Paulo, minha mãe teve 7 filhos, e mergulhei na piscina olímpica do Planalto, me senti mal, água quente. Falei, que trem é esse? Desliga o aquecimento elétrico. Tinham 4 pratos de comida pronto todo dia. Daí foi com a primeira dama. Deixa 1, sai de 4. Eu comia lá com os taifeiros quando chegava à tarde. Tá? E até bom, né? Que o senhor brincar com o quartel, né? Que
Quando o soldado não gosta do comandante, ele pisa no bife do comandante, né? Então eu ia lá, ninguém pisava no meu bife, tinha uma boa amizade com todo mundo. Quando dava pelo Brasil, parava em hotel de trânsito militar, em média R$70 a diária. Quando ia para fora do Brasil, ficava em embaixadas. As raras vezes que fora de embaixada, fiquei sim em quartos de R$70 mil a diária, mas quem pagava era cortesia do rei, do sheik, do presidente daquele país. Então você começa a dar exemplo pro pessoal. A gente vai até falar sobre isso aqui, que teve uma decisão do TCU agora, né? Nós cortamos 20 mil cargos de comissão. Hoje em dia o governo tem em torno de 30 mil cargos de comissão, não criou nenhuma mais não. Agora tem município, no Brasil você pega o município de Angra, tem 2.500 comissionados. O Brasil tinha 30 mil, complicado a situação. Então esse exemplo que você dá, cartão corporativo, bati em mim que eu gastava o cartão corporativo. Sabe como eu gasto cartão corporativo há 4 anos? 0. São 3 cartões corporativos. Um para viagem do presidente, que lógico eu não vou pagar do meu bolso, uma viagem de avião, etc. Tudo é pagar. A outra é despesa alvorada, em média 200 pessoas por dia lá, um particular meu que eu podia sacar até 20 mil por mês e tomar em leite condensado ou tubaína. Nunca saquei 1 centavo. Eu podia, por exemplo, que tinha 30 anos de contribuição para o sistema previdenciário da Câmara, quando me elegi presidente, pedi a aposentadoria que dava 30 mil por mês. Não pedi. Passei 4 anos sem a aposentadoria da Câmara. Daí me denunciaram de gasto com cartão corporativo. O meu gasto mensal dava em torno de 20 mil reais. Eu tinha sacado por mês minhas contas em torno de 24 mil, porque tinha a aposentadoria de capitão do Exército e de presidente da República. Tá? Queda do cavalo. Queda do cavalo. Nada gastamos além do normal. Me acusa de joias. Não apenas a lei diz que as joias personais são minhas, bem como agora uma última súmula do Tribunal de Contas da União diz que o relógio do Lula é dele. Me acusa de ter falsificado o cartão de vacina. Não me vacinei porque eu li os contratos e a bula das vacinas. Quem leu, não toma. Os efeitos colaterais são enormes. E a Pfizer não mentiu. Está escrito. Então, essa aqui foi a entrevista que o Bolsonaro fez. O que é o ponto de vista aqui? A aposta do Bolsonaro, né, para sua reeleição é a questão do Donald Trump. Tá? Então, no primeiro editorial, para quem viu aí a primeira parte da entrevista. Mas quanto a essa questão das viagens do Bolsonaro, por que eu quis colocar a segunda parte? Para falar dessa matéria. O Tribunal de Contas da União arquivou a acusação contra o Bolsonaro por gastos em viagens. O Tribunal de Contas da União arquivou um processo sobre gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro em viagens feitas em 2022. O relator do processo, ministro Antônio Anastasia, concluiu que não há irregularidades nos eventos questionados e os gastos estavam dentro dos padrões normais para eventos oficiais sem indícios de uso indevido ou desvio de recurso. Cara, os gastos do Lula e da Janja são exorbitantes, são gastos altíssimos e não são questionados. O Bolsonaro, como ele deixou claro aí, ele dormia em embaixadas, né? O que até os jornalistas da UOL passaram vergonha um dia, né? Que um próprio jornalista da UOL falou, não, a gente tem que admitir que o Bolsonaro, pelo menos ficar nas embaixadas, ele era econômico, né? A ação aberta pelo deputado Rogério Carvalho do PT acusou o Bolsonaro de fazer uso irregular dos recursos públicos em campanhas eleitorais, em agendas para o bicentenário da independência do Brasil, o funeral da Rainha Elizabeth e a Assembleia Geral das Nações Unidas. Na decisão, o tribunal esclareceu, né, e justificou todos os gastos do casal. Ou seja, o Tribunal de Contas da União falou que não tem nada de irregular. Agora, podia fazer um convite aí ao deputado, né, Rogério Carvalho, que está preocupado com o dinheiro público, pede a investigação do Lula e da Janja. Pede a investigação do Janja Palusa. Você não está preocupado com o dinheiro público? Está na hora de pedir, né? É importante fazer isso, ou depende de quem seja, né? Então, fica aí demonstrado, né, que é uma bela de uma balela. E aí nós temos outro ponto. O governo, né, Lula, ele é um governo que veio com um discurso e fez parte da entrevista do Bolsonaro, do discurso de vamos salvar a democracia. Vamos salvar a democracia. Pois é, esse discurso do Lula se esvaineceu, né, como se não houvesse amanhã. Tá? Ninguém mais acredita que o Lula está aqui para salvar a democracia. Está para salvar, né, o bom e velho faz-me rir, que eles tanto gostam. Essa é a verdade, né, da companheirada toda. E aí o que aconteceu? A
A Polícia Federal está sendo altamente questionada pelas suas ações. O delegado da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o Andrei lá, ele deu uma coletiva de entrevista onde, nitidamente, há um equívoco jurídico gigante, ou seja, há uma ilegalidade gigante onde eles estão partindo para cima do Marcel Van Hatten. E aí nessa entrevista absurda, excluiu a Folha de São Paulo e a imprensa, ó, caladinha. E aí eu gostei dessa matéria da Revista Oeste. No governo do amor, a Folha é proibida de participar de coletivas, diz Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, mostrou indignação com as atitudes do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Dessa vez, o ex-chefe do executivo criticou o delegado por proibir o jornal Folha de São Paulo de participar de uma coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira. Hoje, no governo do amor e da democracia, a Folha é proibida de participar de coletiva. Bolsonaro lembrou que o acusaram de fascista e autoritário durante anos. No entanto, sempre foi um defensor intransigente da liberdade de imprensa. Abre aspas. Mesmo discordando da linha editorial da Folha e criticando algumas de suas reportagens, jamais impediu qualquer veículo de realizar seu trabalho. E aí a gente precisa lembrar o seguinte. Eu fiz um editorial hoje, polêmico pra caramba. Eu falei que o Lula está escolhendo até os juízes mais fracos, ele está escolhendo tudo por questão ideológica, não só o Supremo. Todos. O Lula mandou lá o seu advogado, mandou o seu ex-ministro da Justiça, ele mandou só cara alinhado, pegou gente do STF, colocou dentro do governo dele, ou seja, ele fundiu o Supremo com o governo. E o Bolsonaro não fez isso, só fez escolha errada. E aí aqui nós temos a Polícia Federal, em que o Lula colocou um cara 100% alinhado ao governo. Ou seja, a Polícia Federal, que deveria gozar de independência, hoje não goza de independência. Ela é alinhada à visão do governo federal. Isso aí ninguém tem dúvidas. E o Bolsonaro recuou mais uma vez. Lá quando ele nomeou o Ramagem, né, e o STF deu lá o parecer que não podia, era hora do Bolsonaro falar, vocês não vão interferir na minha gestão. Então, o Bolsonaro poderia ter agido dessa forma. A matéria da Conexão Política diz o seguinte: Planalto, Justiça e Polícia Federal inteira mantém silêncio sobre o veto à presença da Folha de São Paulo. Nem um pio. O Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal mantiveram silêncio sobre o veto imposto pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, à presença de jornalistas da Folha de São Paulo em uma coletiva realizada na quarta-feira. Ninguém do Grupo Prerrogativas, ninguém dos direitos humanos, ninguém defensor da imprensa está preocupado mais com a Folha de São Paulo. Olha que impressionante, Folha! Parabéns para a Folha de São Paulo. Vocês que estavam defendendo ou se silenciaram quando a Jovem Pan estava sendo censurada, quando estavam ameaçando caçar os direitos da Jovem Pan, vocês se silenciaram. Aí agora, vocês deram uma escorregadinha da cartilha do governo Lula e vocês estão, se fudendo. A verdade é essa, vocês estão se lascando. E aí ninguém está aparecendo para defender vocês. Tá vendo? Tá sendo a direita que tá aparecendo para defender a Folha de São Paulo. Olha a ironia do destino em relação à Folha de São Paulo, né? Jornalistas da Folha de São Paulo foram bloqueados em uma coletiva realizada na quarta-feira na sede do órgão em Brasília. A medida gerou questionamentos sobre o embasamento legal para a exclusão, considerando os princípios constitucionais de impessoalidade e transparência. Subordinada ao Ministério da Justiça comandado por Lewandowski, a Polícia Federal também não esclareceu os motivos para o veto. Em evento no mesmo dia, Andrei Rodrigues foi abordado pessoalmente pela Folha sobre o assunto, mas recusou a se manifestar. O Ministério informou por meio de sua assessoria de imprensa que os questionamentos deveriam ser direcionados ao e-mail institucional da PF, que também não se posicionou. A Folha reiterou as perguntas ao ministro Lewandowski, pedindo a sua avaliação sobre o caso e questionando o Palácio sobre o seu posicionamento em relação ao episódio. A coletiva, na qual participaram cerca de 30 jornalistas de outros veículos de imprensa, foi marcada por um discurso inicial de 30 minutos em que Rodrigues exaltou os feitos da sua gestão da PF. Em seguida, ele foi questionado sobre lacunas da investigação envolvendo uma suposta trama golpista final do governo Jair Bolsonaro. Lacunas da investigação. Embora tenha defendido o trabalho da PF, Andrei admitiu que novos elementos podem ser incorporados à investigação caso haja a requisição da Procuradoria-Geral da República, né? Entidades
como a ANJ, que é a Associação Nacional dos Jornalistas, EBRAD, FENAGE, ABI e os sindicatos do jornalista de São Paulo emitiram notas criticando o veto à Folha, apontando violação à liberdade de imprensa e aos princípios constitucionais que regem a administração pública. O presidente Jair Bolsonaro comentou o episódio em suas redes sociais, afirmando ser um defensor intransigente da liberdade. Pessoal, e outro ponto que a gente precisa discutir também é a questão dos pilotos, né, da Força Aérea Brasileira que estão simplesmente pulando fora da Força Aérea Brasileira. É o desmantelo total, né, da Força Aérea. Vai chegar um momento que a gente não tem mais qualquer hipótese de defesa, ou seja, o enfraquecimento total. Tudo que o Lula sempre quis, né? Pilotos de caça da FAB já fazem a migração massiva para a Latam e preocupam a ala militar, ou seja, os pilotos estão pulando fora das forças aéreas brasileiras, estão tudo indo para iniciativa privada, porque falta total de apoio por parte do governo aos pilotos. A Força Aérea Brasileira enfrenta uma debandada de pilotos de caça para a aviação comercial. Com menos de 6 aviadores pedindo baixa na última semana, segundo fontes do setor, a saída ocorre após o término do exercício Cruzex 2024 realizado na base aérea de Natal e envolve oficiais que pilotavam os caças Northrop, né, Tiger e os esquadrões Pampa, Pif-Paf e Jambok, sediados no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Os pilotos com patentes de primeiro-tenente e capitão recebiam salários brutos entre 8 e 14 mil reais, incluindo gratificações, né? Então, com descontos e tudo, acaba os de mais baixa patente saem ganhando 6 mil por mês, né? Na aviação comercial, as perspectivas financeiras são quase o dobro, além de oferecerem estabilidade em uma única base operacional e maior frequência de voos. Tá? A escassez de oportunidade de voo operacional da FAB é uma das principais queixas. Os caçadores, né, relatam que voam pouco, um descontentamento acentuado em uma profissão vocacional. A progressão na carreira militar, que inclui funções administrativas ou no grupo de transporte especial, também é vista com ceticismo, já que muitos pilotos rejeitam a ideia de se tornarem responsáveis pelo transporte de autoridades em Brasília. No final das contas, a galera que entra, né, por questão vocacional, entra no Exército, na Força Aérea, para ser piloto de caça, para voar, no final das contas, está dirigindo o jatinho da FAB, para o Barroso poder ir no casamento do Flávio Dino. Tá dirigindo avião aí para ministros do Lula ficarem passeando para ir assistir jogo de time do coração, para ficar carregando gente aí, né, aliados políticos do Lula. E eles estão revoltados, então eles estão pedindo para sair, estão pedindo exoneração dos cargos, não estão conformados com a situação e estão acabando pulando fora e indo virar piloto comercial na aviação civil, né, na aviação particular, né, motivo pelo qual mostra que, cara, o Brasil é um país que não tem seriedade nenhuma, né, não respeita nada, né, no final das contas é um país que realmente vem caminhando para um contexto assim totalmente negativo em todos os pontos. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês, matéria da Pleno News. Muito está se falando sobre essa união do Mercosul com a União Europeia, né, esse acordo. A Tereza Cristina, que é uma figura que já foi cotada até para ser presidente da República, uma pessoa que realmente ganhou uma visibilidade dentro do governo Bolsonaro, ela falou que o acordo do Mercosul e União Europeia não é vitória do Lula, não. É vitória do Itamaraty, ou seja, os diplomatas brasileiros que fizeram um bom trabalho. A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina classificou a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia como uma vitória do Palácio do Itamaraty, como órgão de Estado e não de governo. As negociações para fechamento do acordo vêm amadurecendo ao longo de 25 anos. E vai levar mais 25 anos para serem implementados. Tem isso também, né? Tudo que depende da burocracia estatal, o negócio não anda. Foi 25 anos para fechar o tal do acordo. E só fechou porque tá todo mundo, né, trancando a agulha e morrendo de medo do tal do homem laranja, do Donald Trump. A realidade é essa, estão morrendo de medo do Donald Trump. É por isso, né, que fecharam esse acordo. E a Tereza Cristina aí soltou essa no peito do Lula, falando que não, isso não tem nada a ver com funções de governo, né, funções de Estado.
Foi Itamaraty que fez. Mas não deixa de ser um certo mérito aí, né? Aproveitou o timing o governo Lula. A gente também não pode ser hipócrita, né? Sair fazendo críticas ao bel prazer sem entender o que está acontecendo. Mas como eu disse, não acredito de forma alguma que essa implementação desse acordo vai começar tão rápido, tá? Taca aí mais 25 anos para isso começar a sair do papel. Até porque o senhor Macron, né, tá dando crise de pelanca lá, tá dando chilique e não tá querendo que de forma alguma esse acordo aí saia do papel. E vai fazer de tudo para tentar barrar. Se bem que o Macron já tá com moral mais baixo que bumbum de sapo, né? Não tá com moral nenhuma. Então, vamos acompanhar, né, o que vai ser o posicionamento desse acordo da União Europeia aí com o Mercosul, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Um grande abraço.